Olha nós aqui. O Hélio Amarante é o nosso convidado de hoje. Ele é da Assessoria de Comunicação da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe. Primeiro, desejar a você boas-vindas ao estúdio na Peia e, naturalmente, eu gostaria que você fizesse uma apresentação inicial. Eu que agradeço, Marcos, agradeço o convite do programa na Peia para a gente falar sobre o trabalho que tem sido desenvolvido por essa secretaria tão importante para o Estado, que é a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda é o órgão responsável pela arrecadação dos 3 tributos estaduais, que é o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aquele que é pago toda vez que há uma compra e venda de mercadoria, o IPVA, que é aquele imposto que é pago por todas as pessoas que são proprietários de veículos automotores, e o ITCMD, que é aquele imposto que é pago toda vez que alguém tem uma herança a receber ou alguém faz ou recebe uma doação. Então a Secretaria da Fazenda ela é responsável pelo recolhimento desses 3 tributos e ela também é responsável pela questão das contas públicas do Estado, entre o que o Estado recebe e aquilo que o Estado gasta. O que o Estado recebe é o valor dos impostos estaduais e também aqueles valores que são transferidos pelo governo federal, via, por exemplo, o Fundeb, todas essas, o próprio Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Então, a Secretaria da Fazenda ela administra esses recursos, todos os recursos que são recebidos pelo Estado de Sergipe e faz a gestão também das despesas, daquilo que é gasto pelo Estado. Investimentos, pagamento de, por exemplo, servidores, todas as contas do Estado, elas são de alguma forma gerenciadas pela Secretaria da Fazenda, que acaba cuidando, então, digamos assim, é o guardião do dinheiro do contribuinte que é pago todos os meses. O Hélio, isso quer dizer que esses recursos que advêm, às vezes, do governo federal para uma secretaria XYZ, ele tem que passar pelos cofres da Cefaz? Isso. Os recursos, eles são transferidos para o caixa, para a conta, digamos assim, a conta única do governo. Sim. É claro que existem várias divisões, várias contas abertas, mas, digamos assim, a Secretaria da Fazenda é o órgão que recepciona o central, essa verba e aí depois ela é direcionada para cada secretaria de acordo com os projetos, a folha de pagamento de cada um órgão dele, os fornecedores que são pagos, são contratados por cada secretaria. O dinheiro entra na conta do Estado, que é administrado pela Fazenda, e depois a Fazenda distribui esses recursos de acordo com a execução de cada secretaria. Você falou aí sobre folha de servidores. A gente tem lembrança que, não muito tempo atrás, os servidores tiveram muitas dificuldades, inclusive me parece que tiveram obrigatoriamente que fazer empréstimos através do Banco do Estado para poder suprir os seus próprios salários. E me parece que hoje, graças a Deus, está tudo resolvido, tudo equacionado, tanto é que o Estado está com uma capacidade muito grande de investimentos, e eu quero também que você fale sobre esse tema que é importante para a sociedade conhecer melhor. Isso. Essa questão do servidor público enfrentar dificuldade para receber o seu salário, isso é uma coisa que essa categoria vivenciou num cenário não muito distante do que a gente tem hoje, E a gente sabe que hoje o Estado de Sergipe, ele tem uma dependência muito grande do funcionalismo público. A gente tem um número grande de servidores trabalhando, nossa economia depende daquilo que o Estado paga para esses servidores. Me permita uma parte, e está aumentando, viu, Hélio? Porque esse tem sido o governo dos concursos. Isso é uma coisa muito evidente, inclusive está convocando de imediato praticamente os aprovados, quer dizer, aumenta naturalmente a folha, mas se está havendo concurso, naturalmente existe um planejamento prévio para poder honrar esses compromissos. E aí eu vou explicar um pouco disso. Esse cenário de atraso de salário não é uma coisa muito distante, isso está na memória do servidor público. E uma das diretrizes adotadas pelo governo Fábio Mitidieri e uma das políticas implementadas pela Secretaria da Fazenda é justamente a questão do equilíbrio fiscal. É fazer com que o Estado ele não gaste mais do que ele arrecade, para que a gente não possa vivenciar um cenário como esse. Então, desde o início da gestão, há uma preocupação sempre em buscar aumentar a receita do Estado, mas ao mesmo tempo mantendo as despesas de forma equilibrada. Isso permite que quando você consegue equilibrar, é que nem um orçamento doméstico, quando você consegue
ganhar mais do que você gasta, você consegue manter suas contas todas Tem em um dias. saldozinho, Isso, né? você tem aquele saldo para fazer um investimento, para poder dar um benefício maior para o servidor. Então, uma das prioridades da Secretaria da Fazenda era justamente isso, fazer com que os servidores recebam os seus salários em dia. Porque quando o servidor recebe o seu salário em dia, ele consegue, por exemplo, ele organiza suas contas, ele consegue, por exemplo, fazer mais compras, Isso. ele movimenta toda uma cadeia que depende desse recurso do Estado. Então, a economia ela entra num ciclo virtuoso que faz com que o próprio Estado consiga arrecadar mais, porque o servidor ele compra mais, então ele vai para o comércio, ele automaticamente, quando ele compra mais, o Estado arrecada mais imposto. Com certeza. Então, é um círculo virtuoso. Então, a prioridade, uma das prioridades centrais do governo foi manter as contas equilibradas, e um desses pilares para que as contas equilibradas significam salários pagos em dia. Então, por exemplo, desde o início da gestão, não houve nenhum mês em que o salário do servidor fosse atrasado. Esse equilíbrio nas contas aí entra naquilo que você tocou, na questão dos concursos. Uhum. Isso tem permitido, quando você tem as contas equilibradas, você permite que o governo ele também faça essa contratação de novos servidores. Nós tivemos concursos aí na área da saúde, na assistência social, por exemplo, de contadores. Agora, a gente tem conhecimento que recentemente 90 servidores da assistência social e 400 e lá vai agora da saúde, quer dizer, isso é muito positivo para o Estado. A gente tem o próprio concurso dentro da Secretaria da Fazenda, a gente teve o concurso esse ano para auditor fiscal, a gente está agora na parte, depois já saiu o resultado, então naquela parte de recursos, homologação dos aprovados, então a gente deve ter agora em 2026 um acréscimo na quantidade de auditores na Secretaria da Fazenda. Sim. Isso tudo é viabilizado justamente por conta dessa preocupação em manter as contas equilibradas. Porque quando o Estado mantém as suas finanças equilibradas, quem ganha é a população, porque não vai ter atraso de salário, as contas dos fornecedores vão ser pagas em dia, e aí o dinheiro passa a circular mais, e o próprio Estado se beneficia novamente disso com o aumento da sua arrecadação. A gente vai entrar justamente nessa seara. É fundamental um governo que tem produzido muitas ações ter uma retaguarda super preparada, motivada, incentivada. Essa questão salarial é fundamental e primordial. Deve haver outras ações aí também que se somam a essa, eu acredito. Você pode falar sobre isso. E uma coisa muito importante que eu gostaria de saber, a relação existente entre a Secretaria da Fazenda, os seus fiscais de tributo, os auditores, para combater a sonegação, até porque combatendo a sonegação, acredito que é uma tendência natural de aumentar a arrecadação e facilitar mais a vida ainda do setor de finanças para com outros setores. Isso. A questão do relacionamento com o servidor, o governo tem adotado uma política de valorização de todas as categorias. Por exemplo, o PCCV, que é aquele servidor que é vinculado ao plano de cargos e salários do Estado, ele teve reajustes de uma média de 10% durante esses 3 anos de gestão, são percentuais acima da inflação. É claro que não é possível que um governo, por exemplo, ele consiga corrigir, uma gestão consiga corrigir vários déficits demandas aí já acumuladas, né? Acumuladas. Então, assim, a gente sabe que durante muitos anos os servidores foram penalizados com congelamento salarial, ficaram sem reajuste, e o governo tem buscado corrigir um pouco isso ao longo de cada ano. Várias categorias tiveram ganhos salariais, é claro que muitas vezes esses ganhos acabam não sendo aqueles esperados, justamente por esse acúmulo de anos que ficou sem receber esses reajustes nos seus vencimentos. Mas o governo tem trabalhado dentro do possível para proporcionar ganho para todas as categorias. E não é apenas a questão do reajuste linear, aquele que é dado todo ano. Diversas categorias do Estado, elas também passaram por um processo de reestruturação de carreira. Por exemplo, vou citar o caso lá dos auditores fiscais, dos próprios gestores governamentais. Houve uma redução, por exemplo, no tempo que o servidor ele
ingressava na carreira e ele atingia digamos assim, o teto, o último nível. Antigamente, em muitas categorias, esse tempo era elevado demais. Então, você levava 30, 35 anos para atingir o topo da carreira. Quando você diminui, por exemplo, esse tempo, você permite que num espaço de tempo menor, esse servidor atinja aquele nível e passa a ter um salário muito maior do que aquele tem hoje. Então, assim, o trabalho em cima do servidor é feito... De uma forma mais rápida, gradativa, ele vai chegar a esse índice. Isso, você consegue fazer com que de forma mais rápida ele atinja o topo da carreira. Sim. E aí consiga ter uma remuneração melhor. Então, diversas categorias passaram, né, por esse processo, que é uma forma de valorizar aquele que tem contribuído para que o Estado consiga arrecadar mais. E quando eu falo arrecadar mais, não é apenas um trabalho da Secretaria da Fazenda. Ao trabalho de arrecadação, de quanto o Estado consegue ter de recursos, ele depende de várias secretarias. É uma força-tarefa. Isso, e é importante valorizar não apenas o servidor, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, mas de todas as outras secretarias. Com certeza. E a questão da sonegação fiscal? A sonegação fiscal, o combate à sonegação fiscal é um dos pilares dessa gestão, né, capitaneada agora pelo governador Fábio Tidieri e comandada pela secretária Sara Tarsila. Por que é importante combater a sonegação? Primeiro, do ponto de vista da arrecadação. Quando você tem pessoas sonegando, significa que você tem o Estado arrecadando menos. Significa que... Além de ser um crime contra a sociedade, isso, né? É um crime, a prática de sonegação é crime contra a ordem tributária. Isso. Então, por exemplo, é importante destacar assim, que o imposto ele já é pago por todo cidadão, já está embutido no valor da mercadoria que a gente compra. Sim. Então, assim, quando o Estado não consegue arrecadar, aquele imposto já foi pago pelo consumidor, ele deixou de ser recolhido pelo empresário para o cofre do Estado. E quando o Estado arrecada menos, ele vai ter menos recursos disponíveis para investir em saúde, segurança, educação, para pagar o funcionalismo público. Então, o combate à sonegação é importante do ponto de vista da arrecadação, porque quanto mais sonegação existe, menos o Estado arrecada. E é um pilar muito importante também, que é proteger aquele bom contribuinte, aquele que cumpre a lei. Quando você tem muitas pessoas sonegando, essas pessoas elas estão prejudicando aquelas que cumprem a lei. Por quê? Quem sonega, muitas vezes tem um custo menor, ele consegue adquirir, por exemplo, pelo fato de ele não recolher o imposto para o Estado, ele consegue oferecer, por exemplo, um determinado produto com um preço menor, ele ganha mercado e prejudica aquele que precisa pagar o imposto mensalmente e tal. Então, esse contribuinte que paga o imposto, ele acaba tendo mais dificuldade para ganhar mercado do que aquele que sonega. Esse contribuinte que paga imposto, que gera emprego, ele corre o risco de ter o empreendimento dele fechado. Então, vão ter pessoas desempregadas, o sonho dele de ter o próprio negócio, ele pode acabar justamente por ser prejudicado por esse tipo de pessoa. Então, o combate à sonegação, ele tem um papel essencial para proteger o bom contribuinte e garantir um ambiente de concorrência leal. Porque quando você tem pessoas pagando seus impostos, eles vão para uma disputa de mercado. Eu busco diminuir um pouco da minha margem de lucro para oferecer um preço melhor, vou tentar reduzir o meu custo de alguma forma para oferecer um valor, um desconto maior no produto. Então é uma questão de mercado. Mas quando você tem alguém que sonega, que não paga o imposto, essa pessoa está levando uma vantagem em relação àquela que cumpre a lei. Então, a Secretaria da Fazenda ela tem feito um trabalho primordial para combater essa sonegação. E como isso é feito? A gente tem o trabalho e o trabalho essencial dos auditores fiscais nesse processo. Como é que a gente atua hoje? Nós temos aquele trabalho que é realizado nos postos fiscais, aqueles que ficam ali nas divisas, a gente tem Cristinápolis, por exemplo, em Propriar, em que é fiscalizado, por exemplo, o trânsito de mercadorias, aqueles caminhões... Tem parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o próprio DR, por sim, exemplo. Sim. Então a gente utiliza, por exemplo, balanças para verificar se aquela carga que está saindo ou entrando no estado, ela condiz com o que tem na nota. A gente fiscaliza muito o que vem
entra no Estado e aquilo que sai, para garantir que o imposto que é devido seja recolhido. Mas a Secretaria da Fazenda, além disso, ela tem investido muito em inteligência. E como é essa inteligência? A gente tem investido cada vez mais em tecnologia para permitir o cruzamento de dados. Por quê? Hoje a gente dispõe de ferramentas... Na verdade, todo mundo hoje, todos os setores estão sendo monitorados 24 horas. Tem que estar ligado, né? Isso, tem que estar ligado. Então, por exemplo, a gente tem, por meio desse cruzamento de informações hoje, a gente vai saber se, por exemplo, um determinado estabelecimento, ele comprou a mercadoria com nota fiscal, a gente consegue, por exemplo, cruzar dados de entrada e saída de mercadorias. Digamos que você tem uma empresa, eu consigo identificar que você recebeu, por exemplo, você comprou 1000 caixas de um determinado produto. E aí eu cruzo com a informação de que quantas desses produtos você vendeu, quantas notas fiscais foram emitidas em relação àquele produto que você comprou. Quando eu vejo que eu tenho uma entrada muito grande e não tive uma saída, aí eu posso ter duas situações. Ou a mercadoria está estocada lá, e estoque é prejuízo, e aí eu posso identificar que, se você entrou e não saiu, você provavelmente vendeu sem nota. E aí eu posso ir lá na sua empresa, faço lá um trabalho de auditoria e posso detectar que você, por exemplo, vendeu sem nota fiscal e vou te fazer recolher o imposto. Uma outra situação também é a gente tem verificado muito esses meios de pagamentos eletrônicos. Por exemplo, essas maquinetas de cartão, os PIX, os códigos PIX que são utilizados hoje para pagamentos. Toda instituição financeira, ela informa para a Secretaria da Fazenda quanto aquele contribuinte ele recebeu, por exemplo, na máquina de cartão de débito ou crédito. E aí a gente, de posse dessa informação, a gente cruza com o dado que aquele contribuinte informou para a Secretaria da Fazenda que ele movimentou, digamos, você pode me dizer que você movimentou 100 mil reais na sua maquineta de cartão, mas o banco ele me informou que você movimentou 500. E aí eu cruzo novamente, por exemplo, com a quantidade de notas fiscais que você emitiu, eu faço esse cruzamento de dados e eu digo, você vendeu e você não pagou imposto, você vendeu a mercadoria, você não tirou, além de não tirar a nota, você escondeu o faturamento da Secretaria da Fazenda. Então a gente vai lá, notifica esse contribuinte, e aí é um outro ponto que eu posso entrar também daqui a pouco, é nessa mudança de relacionamento com o contribuinte, e fazer com que esse imposto que deixou de ser recolhido, ele seja recolhido pelo Estado, entre nos cofres e beneficie a população. Wellington, me permita aproveitar esse momento para mandar um abraço para a secretária da Fazenda, Sara, né? Está muitíssimo bem representada, você é conhecedor, você tem facilidade em colocar realmente para as pessoas de uma forma objetiva, isso é muito importante. Mas eu vou avançar um pouquinho na questão que você falou do crime contra a ordem tributária. Eu vou mais além. Isso é um crime contra o povo, contra a sociedade. Esses recursos que deixam de entrar nos cofres do governo generalizando em todo o país, servem para desenvolver políticas públicas, principalmente aqui em Sergipe, que o governo tem um cuidado muito grande com isso, em benefício das pessoas que mais precisam. Então é preciso que haja uma punição mais rigorosa. Essa é a minha opinião. A gente assume essa opinião mais rigorosa em relação a esses sonegadores. E aí vai uma pergunta assim um pouco apimentada. Será que muitas das vezes, não precisa citar nomes aqui, mas será que muitas das vezes esses sonegadores se utilizam desse sistema porque sabe que mais adiante tem um refins, tem um programa do governo que vai facilitar o pagamento de débitos em atraso? Será que eles são capazes de estar pensando nisso? Existe, a gente chama, tem uma situação que a gente chama muito do sonegador costumais. É aquele que ele busca de todas as formas burlar a lei. E aí, muitas vezes, ele se aproveita desse tipo de situação. Lamentável, né? É uma prática que, infelizmente, não é a realidade apenas de Sergipe. É uma realidade que é vista no Brasil todo. Tem aquele contribuinte que ele não quer pagar imposto de qualquer jeito. A gente sabe que a grande maioria dos contribuintes, quando eles deixam de recolher o imposto, é por uma dificuldade que ele está passando no seu negócio. Que a gente sabe que pode acontecer, aí, né? O que é que acontece na prática? Entre, muitas vezes, pagar o funcionário, pagar o fornecedor e pagar o Estado acaba ficando por último. Então,
ele prefere pagar o salário daquela pessoa que está no contato ali do dia a dia, está trabalhando para ele, e deixa o valor do imposto ali de lado para um outro momento. Então a gente tem a grande maioria das pessoas que, por exemplo, devem o ICMS, que é o principal imposto, elas se enquadram nesse tipo de situação. E aí quando a gente, por exemplo, cria um programa de renegociação de débitos como o Refis, é o maior, né, o Refis, né? Isso, é justamente pensando em ajudar esse contribuinte que por algum motivo ele enfrentou alguma dificuldade no seu negócio. A grande maioria das empresas, elas buscam cumprir a lei. Elas querem cumprir a lei, elas sabem, porque quando ela deixa de, por exemplo, cumprir a legislação, ela sofre uma série de penalidades. Por exemplo, você perde a sua certidão negativa. Quando você não tem a certidão negativa, você não consegue, por exemplo, pegar um empréstimo num banco. Participar de concorrência pública. Você não consegue participar de uma concorrência pública, uma licitação. Então, isso cria sérias dificuldades para o funcionamento da empresa. Então, quando a gente cria um programa como o Refis, que a gente teve agora, lançou esse ano, o Refis de ICMS, é justamente para permitir que essas pessoas possam regularizar a sua situação, estar com toda a sua documentação em dia, e aí se ela está com dificuldade de buscar um crédito, que ela possa fazer isso, para que ela tenha esse recurso, investir na sua empresa, ter capital de giro para continuar funcionando, e também, por outro lado, permitir que o Estado arrecade esses valores que deixaram de ser recolhidos porque a empresa não pagou. Então, o Refis, ele tem esse papel. Mas a gente sabe que, assim, infelizmente, isso é no âmbito federal, aqui no âmbito de Sergipe e de outros estados, que muitos se aproveitam dessa prática para não pagar, e quando o Estado lança uma iniciativa como essa, eles querem, por exemplo, de alguma forma, regulariza num determinado momento, paga a primeira e depois deixa de pagar. Mas é um número pequeno diante do grande universo de contribuintes que a gente tem aqui em Sergipe, que quando aderem ao Refis, eles querem mesmo cumprir a lei e pagar os seus impostos certinho. Estamos falando com o Ayrton Amarante, assessor de comunicação da Secretaria da Fazenda. É importante colocar que não faz muito tempo saiu uma relação de alguns devedores, inclusive devedores considerados como grandes empresas no nosso estado. Não precisa citar nome, porque todo mundo conhece, como diz Albano Franco, em Sergipe todo mundo se conhece e sabe das coisas. Esses devedores, esses grandes devedores, continua ainda nessa linha, ou a Secretaria já tem conseguido negociar, porque são arrecadações vultuosas, né? A gente sabe disso. O pequeno também, vez ou outra, por alguma razão, termina deixando de recolher em dia e tal. Eu quero que você faça esse comparativo. Mas esses grandes devedores, que às vezes esse volume está deixando de ser utilizado, como eu falei, nas políticas públicas. A questão desses grandes débitos, a grande maioria deles, diria que praticamente todos estão inscritos na dívida ativa do Estado. A dívida ativa é aquela soma de todos os débitos. Ou seja, quem quiser saber é só ir lá na transparência. Isso, esse dado é divulgado pela Secretaria da Fazenda. Esses valores, eles são inscritos na dívida ativa. Quando um valor é inscrito na dívida ativa, existe todo um processo judicial para fazer com que o Estado busque receber esses valores. A gente tem diversas situações de débitos inscritos na dívida ativa. A gente tem uma enormidade de valores que são de empresas, por exemplo, que já faliram. Então, elas não... hoje, os bens não estão mais nos nomes daquelas pessoas que eram responsáveis. Às vezes nunca estiveram, nunca estiveram. Nunca estiveram. Então, assim, esses valores não estão... Não há mais, por exemplo, bens inscritos no nome dessas pessoas. Então, são valores que o Estado... jamais, sendo bem prático, jamais vai conseguir recuperar, que eles estão inscritos na dívida, mas o Estado não tem como cobrar mais. Sim. Que eles estão lá, que não há qualquer tipo de garantia, se a ordem chegar uma ordem de execução para que ele pague a dívida, ele vai alegar. Ele vai estar amparado de uma certa forma, juridicamente. Porque não tem bens, ele vai dizer, veja, eu não tenho mais nenhum bem no meu nome, como é que eu vou pagar algo que eu não tenho dinheiro para pagar? Então, boa parte desses valores estão inscritos na dívida ativa, mas que são considerados irrecuperáveis. A gente também tem valores, né,
expressivos com contribuintes que estão em funcionamento, e aí a Secretaria da Fazenda, ela busca, por exemplo, a gente tem um programa chamado Amigo da Gente, que é justamente para melhorar essa relação com esse contribuinte como de uma forma geral. Então a gente busca fazer esse trabalho de orientação, de buscar facilitar com que esse contribuinte possa recolher esse débito, né, que tá aberto. Então a gente, por exemplo, o próprio Refis é uma forma de tentar fazer com que esses valores possam ser de alguma forma recuperados pelo Estado, valores devidos por empresas grandes e também por pequenos contribuintes, assim, pequenas empresas. Então, a busca por fazer com que esses valores que hoje estão inscritos na dívida, ela é permanente. Agora, existe uma situação que não é comum só a Sergipe. Todos os estados e o próprio governo federal, eles enfrentam uma dificuldade muito grande de recuperar valores inscritos na dívida ativa. Porque quando está lá daquele jeito, muitas empresas, muitos contribuintes, eles não têm mais o interesse, eles preferem, digamos assim, empurrar com a barriga judicialmente, levar até as últimas instâncias para que ele possa não pagar o débito. Então, assim, é uma dificuldade que não só a Secretaria da Fazenda de Sergipe, mas como todos os estados enfrentam para recuperar esses valores. Nós temos um setor na Secretaria da Fazenda de dívida ativa, nós trabalhamos em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado também, para fazer com que esses valores possam crescer ao longo dos anos. A gente tem percebido um crescimento desde 2023, mas é uma realidade muito difícil de conseguir recuperar esses valores que são devidos por muitas empresas. Mais um comentário nosso, eu tomo essa liberdade, Wellington, de dizer o seguinte: a gente tem que parabenizar a Cefaz por estar equilibrada, inclusive com capacidade de mais investimentos. Depois eu quero que você fale sobre a questão do governo, às vezes, solicitar um empréstimo. Mas a Secretaria da Fazenda não tem direito. Por que está pedindo empréstimo? Por que está pedindo a Assembleia e tal? Isso. Mas a gente precisa parabenizar, porque diante de tanta malandragem, de tantos sonegadores, de tantas pessoas sem caráter, sem qualquer tipo de adjetivo que a gente possa qualificá-lo no bom sentido, age dessa forma, e vocês têm conseguido sim. Não no total, porque eu sei que é difícil, você colocou aí, né? Dizem que às vezes o malandro errado, com uma marginalidade, consegue estar muito mais equipado do que alguns estados, alguns órgãos, e a gente sabe que infelizmente isso acontece, mas vocês têm feito um trabalho, e eu sei que a segurança também tem sido evidente para isso, então é de parabenizar, porque há pouco tempo atrás o Estado estava, e hoje nós estamos numa situação de equilíbrio, e isso o governo tem provado na prática. A gente está dizendo isso, muita gente pode fazer um comentário, está bajulando o governo. Na verdade, o nosso programa ele tem uma finalidade, e a gente é muito aberto em relação a colocar isso. A gente gosta de propagar as ações positivas que levam oportunidades para as pessoas. Não importa do qual partido político venha, não importa da qual esfera está acontecendo, municipal, estadual ou federal. Eu acho que isso a gente tem que comemorar e tem que parabenizar quem faz. Quando não acontece isso, a gente tem que fazer as observações e levar o conhecimento, porque às vezes a pessoa nem tem o conhecimento, porque tem uma equipe confiável e pode haver uma falha aqui ou ali. Mas faça os complementos em relação às colocações que a gente fez. Você tocou num ponto assim, importante da questão dos empréstimos, né? A gente... Porque você sabe que as pessoas ficam, você está tudo organizado, por que tem que pedir empréstimo? E entrevistas como essas são importantes justamente para a gente poder explicar um pouco disso. A oposição ela faz o seu papel ao questionar o governo, né, por questão de... Porque se o governo fala tanto que as contas estão equilibradas, por que pegar empréstimo? Os empréstimos que o governo do estado ele tem feito, ele tem se aproveitado justamente do fato hoje das contas estarem organizadas. Ele consegue, dessa forma, ter as portas abertas das principais instituições financeiras, inclusive mundial. A gente exatamente, tem internacionais, exemplo, né? Banco Mundial, o BID. A gente tem hoje, e os próprios bancos hoje públicos, Caixa, Banco do Brasil, todos os bancos hoje, eles enxergam o estado de Sergipe como um estado que cumpre os seus compromissos financeiros. Por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda,
De 2024, ele concedeu pela primeira vez para o estado de Sergipe a nota A, que a gente chama a CAPAG-A, que é a nota máxima da avaliação da já são 2 anos, já né? São 2 anos. Significa o quê? Que o Ministério da Fazenda tem atestado que o estado de Sergipe ele tem equilíbrio nas suas contas, ele cumpre hoje todas os seus compromissos, é visto como um estado bom pagador. Isso faz com que o estado de Sergipe ele tenha, por exemplo, quando ele busca um empréstimo junto à instituição financeira, ele consegue ter a garantia da União. Isso é importantíssimo, porque quando você tem garantia da União, isso traz mais segurança para quem está emprestando dinheiro e você consegue ter condições mais facilitadas de empréstimo, tanto do ponto de vista de ter uma taxa de juros menor, como um prazo de pagamento maior. Então, voltando à questão dos empréstimos... Quando é o caso de bancos oficiais, isso precisa passar pelo Congresso Nacional? Quando se trata de operações com bancos internacionais, por exemplo, o Banco Mundial e o BID. Me parece que recentemente o governo conseguiu 300 milhões, é isso? Isso. Inclusive o senador Rogério Carvalho, participando de um almoço hoje, ele destacou, dentre várias ações, que colaborou da forma que foi possível. Mas, naturalmente, se conseguiu porque o governo está com as contas organizadas. Quando é feita uma operação junto à instituição financeira internacional, você precisa ter aprovação, né, lá no Senado, na Comissão de Finanças, lá no Senado, para que esse empréstimo, o Estado seja autorizado a contrair essa dívida, porque, como eu disse, como tem a garantia da União, precisa que o Senado lá aprove. Então, passa por lá. Mas, quando esse pedido chega lá, ele já busca atender todas as diretrizes estabelecidas pelo banco que vai conceder o empréstimo. Então, hoje, Sergipe ele tem se utilizado dessa política de captação de recursos com instituições do mercado financeiro para realizar investimentos. É diferente, por exemplo, de quando você pega um empréstimo no banco para pagar a folha de pagamento, como a gente já presenciou no passado. Na verdade, quando há solicitação de empréstimo, já acompanha um planejamento pré-estabelecido. Hoje, como eu falei, o Estado ele tem, o fato de ele ter essa nota A, essa CAPAG-A, ele consegue ter as portas abertas. Isso faz com que ele consiga, com mais facilidade, captar esses recursos. Há muito tempo a gente não via isso no Estado, né? Para que ele possa realizar investimentos, sobretudo em infraestrutura. E aí você pergunta, por que pegar empréstimo? Quando a gente faz uma obra, por exemplo, de infraestrutura, vou mostrar um exemplo agora do complexo viário aqui, Maria do Carmo Alves, que está sendo construído aqui na Tancredo Neves, naquela barra. Aquele é um tipo de obra que ela vai ser usufruída por várias gerações. Então, você tem aquela pessoa que hoje, no ano de 2026, 2027, digamos, vai andar por aquela nova ponte, por aquele viaduto, mas lá em 2030, 40, 50, as pessoas que estiverem morando em Aracaju, elas vão, ou na Barra dos Coqueiros, no estado de Sergipe, elas vão fazer uso daquela obra. Quando eu pego um empréstimo para fazer uma obra dessa, eu estou diluindo aquele custo daquela obra em vários anos. Então eu tenho várias gerações que o imposto que é pago por todas aquelas gerações, a de agora e as subsequentes, elas vão pagar, digamos assim, o custo daquela obra. Em outras palavras, a gente antecipa a ação porque foi feito todo estudo técnico, matemático, planejamento, e vocês têm a certeza de que se vocês fossem esperar 10 anos, não sei quantos anos são, 10, 20, 30 anos, para realizar, ia ser um caos, e você pode realizar agora, daqui a 2, 3, 4 anos, vai estar tudo bonitinho, e o custo vai ser isso aqui. E aí você dilui com o tempo. Se eu utilizar, estou certo? Está certo. Se eu utilizo o meu recurso que eu tenho em caixa para fazer uma obra dessa magnitude, eu vou tirar um valor expressivo do meu caixa hoje para pagar essa obra. Então, essa geração que está fazendo a utilização da obra, dessa obra que vai ser feita, ela vai pagar de uma só vez
o custo daquela obra e aquelas gerações futuras que farão uso dessa obra, eles não terão custo. Então, assim, é justo que, digamos, que nós, que hoje estamos pagando todo esse valor, a gente custeie todo esse valor que vai ser usufruído de alguma forma por algo que vai ser usado pelas gerações futuras. Quando eu tiro um recurso do meu caixa, hoje, de uma só vez, um montante expressivo, faz com que, por exemplo, eu possa ter menos dinheiro para pagar o funcionalismo, para investir na saúde, em educação. Então, a utilização de operações de crédito, elas buscam justamente fazer com que o Estado consiga ter uma grande quantidade de obras, e aí é obra de infraestrutura, por exemplo, é construção de estradas, é duplicação de rodovias, é construção de pontes, é pavimentação de vias no interior, são recursos que são utilizados para melhorar a infraestrutura do Estado. E por que é importante melhorar a infraestrutura? A gente vai viver agora, a partir do ano que vem, um cenário de reforma tributária. E o que é que acontece? Estados como Sergipe, que são menores, que têm uma economia menor, que não são ricos, por exemplo, como São Paulo, muitos estados do Sul e Sudeste, eles precisam se utilizar de benefícios fiscais para atrair empresas. Porque é uma forma de eu reduzo, por exemplo, a tributação para essa empresa, ela se instala aqui, gera emprego aqui, e aí busco fomentar a economia por meio desses benefícios. Com a reforma tributária... Me permita, nós temos riquezas aí, as profundidades do mar, nós temos o gás, nós temos essa riqueza... Que são atrativos para que outras empresas possam ser atraídas. E talvez até sem muitos incentivos fiscais, porque eles vão se interessar, porque é uma mina, né? Nós temos um manancial espetacular. E aí, o que acontece? Com a reforma tributária, ao longo dos anos, esses benefícios fiscais, eles vão obrigatoriamente acabar. E aí, o que é que vai levar um estado, uma indústria, a se instalar num estado como Sergipe? A infraestrutura, a capacidade que ele vai ter de escoar de forma mais rápida a sua produção. Então, se a gente não investe, por exemplo, na melhoria das estradas, na construção de obras que possam facilitar o trânsito nas rodovias ou na própria cidade, Sergipe vai se transformar num estado em que não vai ser viável para as empresas permanecer, aquelas que já estão aqui, permanecerem no estado e o estado conseguir captar novos empreendimentos. Então, a melhoria da infraestrutura é algo urgente para o estado de Sergipe. Sem dúvida. E não há como fazer tantas obras utilizando-se apenas do caixa do estado, daquilo que é arrecadado com os impostos que todos nós pagamos. Então o estado ele tem se aproveitado dessa boa capacidade de pagamento que tem. A gente é um dos, apesar desses empréstimos que são hoje contraídos pelo Estado, Sergipe tem hoje o 8º menor nível de endividamento do Brasil. A gente está fazendo questão de tocar nesses pontos porque a gente está preocupado com a sociedade, com o povo, entender exatamente o porquê das coisas. E é importante esclarecer isso, porque todo empréstimo que é feito, ele é feito analisando-se a capacidade que o Estado tem de honrar esse compromisso. Então, a população ela pode ficar tranquila que todo empréstimo que é feito, ele existe todo um planejamento, não apenas da utilização daquele recurso, mas também de como o Estado vai pagar esse valor ao longo dos anos. Hoje nós temos o 8º menor nível de endividamento do Brasil. Mas o percentual é esse que você falou. É 1,82. Que maravilha, mais atualizado, né? Que maravilha. Do segundo quadrimestre. E aí, essa política de endividamento, ela é utilizada pelos principais estados, por exemplo, como Espírito Santo, que é o estado que tem as finanças mais, digamos assim, das mais organizadas no Brasil, eles têm um nível de endividamento maior do que Sergipe. São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, ele tem um nível de endividamento muito maior do que Sergipe. Então, nas devidas proporções, nós estamos muito equilibrados, muito de boa. Nós estamos equilibrados, e aí é importante destacar. Equilibrado não significa que o Estado tem cheque em branco para gastar. Sim. Significa que nós temos hoje os recursos necessários para
quitar aqueles compromissos que o Estado tem. E aí, por meio dessas operações de crédito, é que o Estado capta os mais recursos para investir em infraestrutura e ao longo dos próximos anos ele consiga aumentar sua arrecadação de impostos estaduais, porque hoje, infelizmente, assim, Sergipe ainda vive um cenário de dependência desses valores que recebe da União. Hoje, praticamente metade do valor da receita total do Estado é oriunda das transferências do governo federal. Esse é um trabalho que tem sido feito pela Secretaria da Fazenda para tentar reduzir essa dependência, para fazer com que ao longo do tempo a arrecadação de impostos estaduais ela seja cada vez mais superior ao valor que recebe da União, para que quando a gente tiver algum problema geral de economia nacional, o Estado sofra menos do impacto, que a gente sofre hoje. Então, assim, mas esse é um trabalho de longuíssimo prazo. Não é uma coisa que se muda em 2, 3, 4 anos. São décadas. Mas, digamos, quando o Fábio Mitidieri assumiu o governo, ele conseguiu aí avançar em quantos por cento para chegar nesse equilíbrio? Isso. Hoje, Sergipe tinha uma dependência. Hoje, antigamente, há uns 4, 5 anos, cerca de 55% da receita do Estado era oriunda, por exemplo, das transferências da União. Hoje a gente equilibra, hoje a gente está mais ou menos 50-50, tem determinadas épocas do ano que a gente consegue... Há oscilações, né? Isso, porque em determinados momentos a arrecadação de impostos estaduais, ela sofre algumas interferências, por exemplo, em determinados meses é esperado que a arrecadação diminui, mas hoje a gente está no cenário mais ou menos 50%, 50-50%. Mas para a gente reverter, tem um trabalho aí de 60-40%, 60% de arrecadação do imposto estadual e 40% da União, a gente vai levar alguns anos e é justamente esse horizonte que o Estado busca com esses investimentos em infraestrutura, fazer com que a gente consiga atrair mais empresas, melhorar a situação daquelas que já atuam aqui no Estado, para que com o passar dos anos a gente inverta essa balança e o Estado ele dependa cada vez menos do governo federal. Wellington, eu sei que esse tema é muito importante, a gente iria aí muitas e muitas horas salutar, para a gente também está sendo uma aula muito importante. A gente vai interagindo e vai aprendendo um pouquinho daqui e tal, colocando a nossa opinião, porque eu acho que isso é importante, você tem que se posicionar, né? A gente como comunicador, como radialista, tem que ter a responsabilidade de levar informação com segurança e ser fiel ao nosso ouvinte. Eu acho que é muito importante a gente buscar esses esclarecimentos, porque o nosso objetivo maior é justamente satisfazer a expectativa, a ansiedade de quem está do outro lado da tela. Eu deixei por último, é claro que você vai ter seu tempo para fazer qualquer esclarecimento complementar, mas eu fiz questão de deixar por último um tema que é muito importante, que é aumentar a arrecadação e combater a sonegação. Um dos programas, inclusive a gente participou de algumas matérias, fizemos algumas matérias com vocês, que é de fundamental importância para isso, é o programa Nota da Gente. Fique à vontade, fale sobre esse tema fundamental e faça seus complementos necessários. O Nota da Gente é um programa, né, que foi criado pelo governo do estado, não por essa gestão, está desde 2011, né, criado, ele passou no ano de 2014, perdão, a gente passou por um processo de reformulação e agora em 2015 nós retornamos. O que é o Nota da Gente? É um programa de cidadania fiscal que ele busca conscientizar o consumidor sobre a importância do ato de pedir a nota fiscal no momento da compra. E a nota fiscal é aquele documento que vai garantir que o imposto que o contribuinte, que o cidadão pagou ao comprar aquela mercadoria, ele seja recolhido para o Estado. E o documento, a nota fiscal, também é um documento que traz proteção para aquele consumidor. Porque se ele precisar, por exemplo, fazer a troca daquele produto, se ele tiver sem a nota, é facultado ao dono do estabelecimento querer trocar ou não. Você não comprou aqui não. Quando ele está com a nota, você atesta, ali é um documento que atesta que aquela mercadoria foi comprada naquele estabelecimento, e se ele tiver algum problema, claro que existe um prazo legal para troca e tal, mas que ele vai ter o direito a fazer aquilo. Então, o objetivo do programa Nota da Gente é
conscientizar as pessoas sobre a importância do ato de pedir a nota fiscal. E aí o que é que a gente faz? A gente estimula que esse consumidor ele peça a nota fiscal no ato da sua compra, informe o seu CPF, e aí porque muita gente pergunta, mas por que colocar o CPF na nota? O governo está de olho no quanto eu estou gastando, o governo quer, eu recebo Bolsa Família, o governo quer saber quanto eu estou gastando para fazer com que eu perca meu Bolsa Família. Não. O objetivo de colocar o ato de colocar o CPF na nota, é porque nós, dentro do programa Nota da Gente, ele oferece premiações em dinheiro para esse consumidor que pede a nota e coloca o CPF. O CPF é uma forma de identificar que aquela nota fiscal foi emitida por uma compra de Marcos, de Wellington, de quem quer que seja. Então, no momento em que eu fizer o sorteio do programa, e aí explicando um pouco como funciona, cada nota, cada compra que eu faço que gerou uma nota e que essa nota contém o CPF do consumidor, ela se transforma em um bilhete. E esse bilhete que pode ser premiado. Pode ser premiado com prêmios de um prêmio de R$1 milhão, um prêmio de 250 mil e 4 prêmios de R$25 mil para instituições beneficentes. Então, quando eu faço o sorteio, eu fiz o sorteio, gerei os bilhetes. Cada nota vira um bilhete, eu faço o sorteio desses bilhetes. A cada etapa só valem aqueles bilhetes que foram colocados para aquela etapa. Hoje, eles ficam até o final. Eles ficam até o final. A gente teve um sorteio agora no mês de junho. Tivemos aqui 2 pessoas aqui de Aracaju, uma que ganhou R$1 milhão, outra 250. Olha, e vamos ter outro sorteio agora no mês de janeiro. Quem pegou a primeira notinha lá atrás ainda está concorrendo. Quem pegou a nota válida de 1º de janeiro desse ano até 31 de dezembro, tá concorrendo. Agora vai concorrer a esse sorteio no mês de janeiro. Mas compre muito, porque quanto mais notas, mais notas chances. Com CPF, mais notas viram bilhetes e você concorre. E a questão do CPF é para que, na hora que eu gerei o bilhete, eu possa identificar que aquele bilhete, pelo CPF, eu vou conseguir identificar que aquela nota foi de uma compra sua. E aí Sim. Eu vou conseguir localizar dentro do sistema o seu contato, o seu CPF, eu consigo o seu contato, vou saber o seu endereço, o seu telefone, e a gente vai conseguir te achar. Às vezes a pessoa está em casa, não está nem aí, chega apresentando isso. Isso, a gente passou por a moça que ganhou R$1 milhão, ela, quando a gente fez a ligação, a gente fez o sorteio, lá na Secretaria da Fazenda, ele é auditado, tudo tem segurança, né? E aí nós ligamos para a moça, ela achou que era golpe, é normal. Ela desligou o telefone, a gente precisou insistir. E aí, como é que nós conseguimos identificar que aquela moça foi a vencedora do sorteio? Pelo CPF que ela colocou na nota. Porque se você não coloca o CPF, aquela nota fiscal é uma nota qualquer. É verdade. Então a gente não tem como achar. E aí essa informação do CPF, ela é utilizada apenas no âmbito do sorteio. Não há, por exemplo, qualquer cruzamento de dados com, por exemplo, o governo federal para saber se você recebe o Bolsa Família, você recebe, por exemplo... Fiquem despreocupados em relação a isso, né, velho? R$700 Bolsa Família, um exemplo. Eu gastei mais do que os 700, o Estado ele vai passar informação para o governo federal que vai fazer com que você perca o Bolsa Família. Não, isso é mito. Isso é, assim... Isso é uma fake news. Então, o CPF na nota, ele é apenas uma forma de identificar aquele consumidor que fez a compra naquele estabelecimento, gerou a nota, eu vou saber que aquela nota está no seu nome e aí a gente vai te achar no sorteio. Não deixem de fazer o cadastro, existe o site notadagente.se.gov.br, o cadastro é bem simples. Está aí na tela, está aí na tela. Você tem a oportunidade de ajudar também a instituições beneficentes Sim. a participar desse Sim. sorteio. No seu cadastro, você indica uma instituição que você quer ajudar, então essas instituições participam do sorteio especial para elas e elas são contempladas com 4 prêmios de R$25 mil. E Muito importante lembrar o seguinte, os prêmios do Nota da Gente, eles são líquidos.
eles não incidem imposto de renda mais. Se você for contemplado com 1 milhão, você recebe 1 milhão na sua conta. Não vai pagar o 27,5% de imposto de renda. É 1 milhão, é 1 milhão. É 250 mil, é 250 mil. Eu digo aqui todo dia a galera, ó, peça nota de tudo e vamos concorrer. Peça nota, coloca o CPF, Coloca o CPF. que você vai concorrer a esse prêmio. Exatamente. E aproveitando, já que esse vai sair amanhã, você que for circular, por exemplo, pelos shoppings agora, Shopping Rio Mar e Jardins, a gente está com a campanha lá na quarta-feira agora no Shopping Rio Mar, na quinta-feira no Shopping Jardins, de 10 da manhã às 10 da noite, a gente está fazendo o cadastro lá, né? Se você ainda não tem o cadastro nota da gente, pode fazer lá com a nossa equipe, tirar suas dúvidas e tal. Nossa equipe está lá, vai estar na quarta no Rio Mar, quinta no Jardins, tirar dúvida, fazer o cadastro, atualizar. Se você já tem um cadastro, é importante atualizar, porque às vezes as informações lá estão desatualizadas e se você for sorteado, vai ficar mais fácil da gente te achar. E caso você não consiga ir, pode procurar a própria Secretaria da Fazenda. O próprio site é bem intuitivo, então você consegue fazer isso sozinho, mas caso não consiga, pode entrar em contato com a Secretaria da Fazenda. Obrigado, Wellington Amarante. Muito sucesso, um Feliz Natal e Ano Novo para você, para toda a equipe da Cefaz, e esteja à vontade para algum complemento. Claro que a gente terá outras oportunidades, porque sempre vai haver situações que a gente vai precisar discutir e esclarecer ao nosso povo sergipano. Eu que agradeço o espaço, é muito importante assim, trazer esse tipo de informação para a população sobre a questão dos empréstimos, sobre, por exemplo, essa questão do combate à sonegação, porque muita gente pensa que quando o Estado realiza ações de combate à sonegação, ela está perseguindo, por exemplo, o empresário que quer crescer e não consegue porque o Estado está ali. É justamente o contrário. O trabalho de combate à sonegação, ele busca proteger quem cumpre a lei e fazer com que aquele imposto que o cidadão já paga, que já está embutido no Estado, nos seus produtos, naquilo que ele compra, ele possa ser recolhido pelo Estado e ser revertido em políticas públicas que vão beneficiar a população. Então, espaços como esse são importantes para a gente buscar, de alguma forma, desmistificar algumas questões que estão aí no senso comum. A gente sabe que a gente que trabalha na Secretaria da Fazenda sabe que são assuntos muitas vezes complexos, de difícil entendimento por parte da população, mas é nosso papel tentar, de alguma forma assim, traduzir, deixar isso numa linguagem que a população possa entender melhor a importância do tributo que ela paga, de que maneira ela pode ser um aliado do Estado nesse combate à sonegação, por exemplo, como a questão de o simples ato de pedir uma nota fiscal, numa nota que você compra, você já está ajudando o Estado a combater essa prática de sonegação. Então, assim, é um espaço muito importante para a gente levar essas informações para a população. Eu, enquanto representante aqui legal da Secretaria da Fazenda, eu agradeço o espaço e estamos à disposição sempre que precisar para a gente poder levar esse conteúdo, essas informações para a população. Obrigado, Wellington.